cumprimento o Lacombe, o Max, o Alan. Neste exato momento, até 1 hora atrás, aproximadamente, nós tínhamos 56 presos, nós tínhamos pelo menos 20 criminosos neutralizados, criminosos que entraram em confronto com as forças policiais do nosso estado, como sempre. Eles sempre reagem com um poderio bélico imenso. Nós temos diversas barricadas pegando fogo, nós temos barricadas energizadas, por incrível que pareça, Meu Deus. barricadas que são ligadas à eletricidade. Quando o policial encosta ali, ele toma um choque e pode ir a óbito. Nós temos também, nesse momento, barricadas com artefatos explosivos embaixo, com granadas, para que quando o blindado da polícia passe, essa granada exploda junto com a granada, o blindado e os policiais que estiverem dentro, ou as viaturas. Enfim, temos mais de 35 fuzis apreendidos, e eu estou falando isso há 1 hora e meia atrás. Mas, infelizmente, nós também temos, se eu não me engano, 2 policiais que foram assassinados por esses narcoterroristas, porque são isso que eles são. Lamentavelmente, o governo federal não quis tipificá-los como terroristas, o que é não somente um erro, é uma parceria também, infelizmente. E tudo isso que nós estamos testemunhando há muito tempo no estado do Rio de Janeiro foi agravado como nunca na história do nosso estado por causa da DPF 635. É bom que se diga isso publicamente. Eu sei da audiência que os senhores têm, então não poderia também perder a oportunidade de deixar muito claro para o povo brasileiro que o que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro é em decorrência da DPF 635, que foi uma decisão do ministro Edson Fachin, a partir de um pedido do Partido Socialista Brasileiro, cuja principal e esdrúxula acusação era que no estado do Rio estaria, segundo eles, ocorrendo um verdadeiro genocídio de pessoas pretas e pobres nas comunidades. E, pasmem, nas mais de 80 páginas, 84 páginas, se não me engano, da inicial, do início ao fim, não tem uma só prova de que estaria acontecendo genocídio no estado do Rio. Ou seja, uma grande e mentirosa narrativa do início ao fim. Bom, mas se, segundo eles, estaria acontecendo genocídio, nós temos os genocidas. Adivinhem quem são os genocidas para esse grupo? Os policiais. Os policiais foram chamados de genocidas. Então, é um absurdo. Durante 5 anos, vigorou a DPF 635, que dificultou ao máximo as operações policiais do nosso estado durante a Covid. A DPF caiu no início do ano, mas ainda temos algumas recomendações do Supremo que estão sendo cumpridas pelas forças policiais. Então, vejam, a DPF, ela é a responsável por todos os... Perdemos o sinal. Não sei se alguém Perdemos ligou, o Gualberto. alguém ligou para ele. Olha, esse ponto que ele já trouxe logo de cara, eu acho que... Tem uma inspiração no Brizola, né? O Brizola fez o mesmo, sem a desculpinha da pandemia, da Covid. E é importante dizer isso, né? Essas 2 mortes, esses 2 assassinatos que ocorreram... Um policial civil e um policial militar. Está na conta do STF, sobretudo do Fachin. É bom deixar isso claro. Eles são responsáveis. Inclusive, até perguntar aí depois ao Roberto, se tiver algum meio de... Eu sei que é pouco, né? Na verdade não é nada, mas se tiver algum meio de doações para as famílias, né, que a gente divulgue aqui. Né? Porque não é nada, mas a família vai precisar de apoio, de ajuda. Lembrando a todos, né, que aqui na timeline, nenhum policial paga para ter acesso aos nossos conteúdos. Da ativa e aposentados. Exato. Então é policial.revistatimeline.com, policial.revistatimeline.com.
Porque realmente é importante a gente lembrar isso. O policial precisa de apoio. Deputado, acho que reconectou. Aí. Mas, deputado, a gente sabe que, na verdade, os traficantes não são culpados de nada, né? Os usuários, eles são vítimas dos Vocês usuários estão me de drogas. ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Tô relembrando aqui a fala do Lula, que disse que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Ele tá nessa ainda, deputado. O senhor me ouve? Eu acho que ele não tá ouvindo. Acho que ele não tá ouvindo. Acho que ele não tá ouvindo a Ele gente. não tá. Mandar mensagem para ele ajustar a questão Não tá Sair e entrar? do áudio, eu acho que sim. Aqui. Bom, mas é uma situação muito delicada. Eu estou acompanhando pelo chat, tá? São informações que vocês estão passando. Nós não temos ainda uma equipe estruturada trabalhando nos bastidores para nos trazer as Agora informações. Mas há informações também de que em toda a região dominada pelo Comando Vermelho há interrupção de vias públicas, parece que linha amarela tem interrupção, a estrada Grajaú-Jacarepaguá, deputado trazer informações sobre as barricadas montadas nas comunidades, nas favelas, barricada elétrica, eles usam aquelas vigas de metal fincadas no concreto. Isso tudo dificulta demais, né? E isso foi permitido, de certa forma, deputado. Eu vou fazer 60 anos de idade, eu cobri muito segurança pública no Rio de Janeiro, na época em que Leonel Brizola era governador, e eu me lembro bem, ele não precisou usar nenhuma desculpa de pandemia, de Covid, nem havia na época, mas ele dizia que não podia porque os helicópteros destelhavam os barracos, porque a polícia oprimia os moradores e coisas nesse nível. Então, a gente, infelizmente, esse pensamento continua jogando o Rio de Janeiro para essa situação também, deputado. E como eu ia dizendo, Lacombe, eu concordo plenamente contigo. Você conhece, como poucos, a realidade do Estado do Rio de Janeiro no seu histórico. Para adentrar nessa mega operação que nós estamos comentando hoje, eu precisava fazer essa contextualização, porque senão as pessoas não compreendem como chegamos nessa fase em que nos encontramos agora. Então, como eu estava dizendo, essa DPF, essa liminar, foi concedida, vigorou durante 5 anos, e o que surgiu? Quais são as consequências da DPF? Aumentou o número de criminosos, o número de armamentos de guerra nas mãos desses mesmos criminosos, sejam milicianos ou traficantes. Surgiu a narcomilícia, o ajuntamento de milicianos, de alguns milicianos com traficantes. Nós vimos o aumento das barricadas, e barricadas cada vez mais complexas, cada vez mais perigosas. E agora drones, né? Deputado, usaram drones eu ia chegar nisso agora. Bomba. E agora nós estamos vendo surgir o narcoterror de uma maneira muito mais intensa, onde drones estão sendo usados com artefatos explosivos e lançados contra as forças policiais. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. Quanto tempo para que esses drones, esses artefatos explosivos, sejam usados contra desafetos, sejam usados nas delegacias, nos batalhões, nas formaturas, enfim. Então, ideias têm consequências. Jamais deveríamos ter testemunhado uma intromissão indevida do Supremo Tribunal Federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi um desastre completo. E quem vai pagar por essas consequências são os moradores, são os policiais, como nós estamos vendo hoje, neste dia. E já houve tentativas ainda hoje de fechar as principais vias para desviar o foco dos policiais e para que a operação termine. Isso não é uma tática normal de um criminoso comum. Isso são táticas de guerrilha, de terror. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo puro. E o Estado brasileiro, infelizmente, ainda não está preparado para lidar com isso. Nós temos muitas mazelas.
É inconcebível que, nesta mesma semana que nós estamos vendo essa operação, o presidente da República tenha dito que traficante é vítima. Não é um ato falho. Não é uma atitude isolada. Caiu de novo. O deputado tá com algum problema. Inclusive, tá com uma imagem aqui, o Ivan Kleber postou lá na rede social do Rio de Janeiro. Né? Parece, sei lá, zona de guerra. É zona de guerra. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Victor Santos, ele falou que são 9 milhões de metros quadrados em desordem. Que isso? 9 milhões de metros quadrados. É porque é isso que a gente estava informando. O Comando Vermelho deu a ordem, a mega operação, ela se concentrava nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte do Rio. São 26 favelas nesses dois complexos. Mas o Comando Vermelho deu a ordem para que, em toda a região dominada pelo CV, que houvesse ataques pontuais, fechamento de vias, explosão de bombas, tudo. E aí o deputado, que é policial, estava explicando que é uma maneira também de dificultar a operação, né, de dispersar a operação e levar a polícia a decidir pela interrupção da operação. O Marcos quer fazer uma pergunta. Rapidinho. Só sobre esses 9 milhões, o deputado Gualberto, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, falou que são 9 milhões de metros quadrados de desordem no Rio de Janeiro. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui. Vamos entender o que são 9 milhões de metros quadrados em desordem, tá? Mônaco, tá? Seria 4,5 vezes o tamanho de Mônaco, tá? Cidade do Vaticano seria 20 vezes o Vaticano. O centro de Londres, que é o Hyde Park, mais o Kensington Gardens, tá? 2 vezes maior que a área verde central de Londres. Distrito de Paris, o Distrito 1, seria quase 5 vezes aí eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, como sabe em francês, a rede só lendo. De Paris. 5 vezes aquela área de Paris. Centro Histórico de Roma seria 2/3 do Centro Histórico de Roma. O aeroporto de Londres, ele diz aqui que esse tamanho todo seria 73% do tamanho do Heathrow de Londres. Isso tudo em desordem. Então, só para o pessoal poder entender, então é 4,5 vezes maior do que Mônaco e 20 vezes o Estado do Vaticano. É disso que nós estamos falando quando a gente fala que existem 9 quilômetros quadrados de problemas no Rio de Janeiro. Desculpa, deputado. Eu passo agora para o Max aqui. Não, queria aproveitar aqui. Boa tarde, deputado Márcio Gualberto. Eu queria aproveitar para esclarecer, porque, pelo que eu vi, queria que o deputado comentasse sobre isso. O governador Cláudio Castro chegou a pedir 3 vezes ajuda ao governo federal e essa ajuda teria sido negada. Então, nós temos esse problema também. É só retomando, Max, se vocês me permitirem, o que foi dito pelo Alan dos Santos agora, essa pesquisa, esses dados que ele trouxe, porque é muito importante que as pessoas percebam o tamanho do problema e a complexidade para as forças policiais atuarem nesses locais. Nós tínhamos, antes da DPF, 1.413 regiões dominadas por criminosos. Após a DPF, nós temos 1.900 áreas dominadas. E nós hoje só estamos falando dos complexos da Penha e do Alemão. Vejam o tamanho da operação dentre as 1.900 áreas para 2 localidades. E agora, Max, voltando para o que, se colocarmos 40 criminosos, 40 apenas em cada área dessa, deve dar em torno aí, vocês devem ser bons de matemática, mais de 75, 76 mil criminosos, sem contar com aqueles que estão presos. O que significa dizer que é bem maior do que o efetivo das forças policiais do Estado. Isso já foi longe demais. Nós vamos esperar mais o que acontecer? E a desordem,
é para todos os lados, para todos os cantos. Nós sabemos que na década de 90, Nova York vivia um problema de violência, guardadas as devidas proporções, muito grande também, causada por causa da desordem urbana. A desordem urbana, ela facilita e favorece uma atividade ou várias atividades criminosas. Isso já está mais do que comprovado. Então, são vários fatores que conjugam para que atinjamos esse estado de coisas, de violência hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, mas não somente no estado. Essa violência, infelizmente, está disseminada para todo o Brasil. Hoje, o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, eles disputam o território brasileiro. Vou falar de novo. Disputam o território brasileiro. Nós temos mais de 80 facções no Brasil, mas essas são as duas principais e em torno dessas duas gravitam todas as outras. Então, há que se frear isso agora. O Congresso Nacional precisa reagir. Nós precisamos acabar com os benefícios penais e prisionais para presos de alta periculosidade. Isso é para ontem. É assim que nós vamos vencer. Não é possível que traficantes, milicianos, estupradores, pedófilos, sequestradores, membros de grupo de extermínio tenham direito à saidinha, visita íntima, progressão de regime, remissão, auxílio reclusão. Que é isso? É inadmissível. É inadmissível. Quem tem que ser tratado com o máximo respeito é o trabalhador que hoje saiu 4 horas da manhã e voltará para sua residência cansado 20, 21 horas. Esse Deputado, sim precisa ser tratado com dignidade. Deputado, eu queria fazer uma pergunta, porque esse pronunciamento do Vitor Santos, ele me chamou muita atenção. Né? São 9 quilômetros quadrados de caos. E aí eu comecei a fazer aqui no ChatGPT o que seria, né? Os 9 quilômetros quadrados de caos. Sim, mas é metros, né? No caso, são 9 quilômetros. E aí seriam equivalentes a 4,5 o tamanho de Mônaco. Aí eu fiz a seguinte pergunta aqui: o que seria necessário de efetivo policial para cuidar de 4,5 Mônacos? Aí o ChatGPT me deu assim, a densidade de Mônaco, ele botou aqui 18,4 milhões de habitantes por... mil. 18,4 mil habitantes por quilômetro quadrado, na favela isso é muito maior, que seriam 166 mil pessoas em 9 quilômetros quadrados. Aí ele disse aqui que a faixa de efetivo, usando referências europeias, policiais por 100 mil habitantes, seria então um país magro. Ele botou aqui Finlândia, cerca de 136 a 100 mil, seria cerca de 225 policiais. Faixa média seria 500 policiais. Países com mais efetivo, Espanha, Itália, seria então de 370 para 100 mil e 398 para 100 mil. Aí ele botou aqui, um policiamento muito intensivo seria cerca de 830 policiais a cada 100 mil habitantes. Ou seja, o resultado seria a necessidade de termos aí, ele colocou aqui, deixa eu ver o resultado final, ele colocou aqui que cadê? Eu estava com o número aqui na ponta da língua. Eu queria saber qual é o efetivo policial que hoje o Rio de Janeiro tem para cada 100 mil habitantes. Eu posso perguntar aqui, mas eu queria saber qual é o efetivo policial do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, nem da cidade, do estado do Rio de Janeiro hoje, entre policiais civis e militares. Então, há um ano atrás, é claro que o governador Cláudio Castro vem fazendo concursos regulares, tentando recuperar o efetivo que foi perdido ao longo dos anos por falta também de concurso. Então, é preciso deixar claro que o governador Cláudio Castro vem fazendo concursos regulares e chamando acima das vagas que inicialmente foram disponibilizadas. Mas, quando o secretário Vitor assumiu, ele disse que o déficit de policiais só na PM, Alan, Lacombe e Max era de aproximadamente 20 mil policiais. O déficit no efetivo. Na Polícia Civil vem ocorrendo 25 também... mil?
20 mil. 20 mil. Acabei O de ver aqui déficit. agora, o ChatGPT trouxe déficit de 25 mil para fazer esse cálculo que a gente acabou de fazer aqui agora, de 9 quilômetros. Olha o que. Desculpe interrompê-lo. Olha o que ele disse aqui. Se para 9 quilômetros quadrados, sob alto risco, fosse necessário de 500 a 700 agentes, imagina o que ocorre quando se considera áreas muito maiores ou múltiplos bairros complexos, como os que são citados no Rio de Janeiro. O fato de haver déficit de 25 mil, sugere que em terrenos proporcionais o Estado não tem sobrado efetivo para atuar fortemente em todos os pontos críticos. Não é no Estado inteiro, não. Pontos críticos. O desafio do Rio de Janeiro vai além da simples área a ser coberta. Envolve ocupação territorial de facções, favelas com difícil acesso, zonas de desordem de grande extensão, atuação terrorista, o que exige mais que policiamento convencional. Se quiser, posso buscar mais dados recentes, 24 e 25, ou seja, ele me trouxe dados de 2023. 2023. Ativos existem no Rio de Janeiro, militares, o que seria proporcional por quilômetros quadrados, ou seja, 100 mil habitantes. Aí ele falou que se você quiser, ele faz o cálculo. Então, desculpa, só para dizer, não é 20, é 25. Está batendo. É isso, exatamente. E na Polícia Civil também existe esse déficit efetivo. Na Polícia Penal, a mesma coisa, mesmo, né, o governo do Estado correndo, então, contra o tempo, vamos colocar assim, para recuperar esse efetivo que foi perdido ao longo dos anos nas principais instituições de segurança pública aqui do nosso Estado. Mas hoje, a Polícia Militar deve ter em torno de 44 mil policiais na ativa, a Polícia Civil em torno de 10 mil policiais na ativa, trabalhando no limite. Então, é muito importante dizer isso. Trabalhando no limite. E como todos nós sabemos que não é possível colocarmos um policial em cada esquina, Alan, Lacombe e Max, eu não vejo outra solução que não seja nós endurecermos o jogo, as penas. Por exemplo, aqueles criminosos já citados por mim, que forem considerados de alta periculosidade, eles deveriam ter uma pena mínima de 40 anos em regime verdadeiramente e integralmente fechado. É isso que vai dar jeito, porque também é inconcebível que, a partir de uma interpretação errônea, nós tenhamos as audiências de custódia hoje agindo como uma porta giratória, onde o criminoso entra e sai em muitos locais. Evidentemente que não em todos, não podemos exagerar, nem generalizar. Mas, em muitos lugares, nós vemos as audiências de custódia como verdadeiras portas giratórias. E aí, nós chegamos a terríveis conclusões. Nós testemunhamos aqui no Estado do Rio de Janeiro, de vez em quando, presos com 10, 20, 30, 70, 90, 160 passagens pela polícia. Meu Deus. E que sai, e no momento seguinte vai cometer o mesmo crime. Ninguém aguenta esse retrabalho. Muito menos os policiais, que são verdadeiros heróis aqui no Estado. Então, ou nós mudamos a legislação penal e prisional, que hoje são extremamente benevolentes para com os presos de alta periculosidade, ou então nós atingiremos um ponto de não retorno na área de segurança pública. O que significa o ponto de não retorno? Significa que as operações policiais vão acabar? Não. Elas até continuarão acontecendo, apenas para manter o que já existe e não para reconquistar os territórios que hoje estão sob o domínio desses bandidos. Deputado, E- rapidinho, escuta isso aqui. Débora, tá? Não vou falar o sobrenome. Ela é assinante do canal. Ela está nos assistindo com o tiroteio do Engenho de Dentro. No fundo. Caramba. Tá aqui, ó. Agora, na nossa audiência. Não, mas tá todo mundo aqui no chat falando. Tá? A linha amarela, Grajaú, Jacarepaguá, todos os pontos em que há comando vermelho instalado, né?
está tendo algum tipo de É aquilo que foi falado no criminalidade início. agindo. É um narcoterrorismo. É um narcoterrorismo. E eu estou querendo que o deputado comente um pouquinho, porque eu estou imaginando, deputado, amanhã as manchetes dos jornais. Assim, polícia massacra assaltante. Porque tem toda a turma que diz que não pode entrar nas favelas, como se as favelas fossem reféns, a população de bem, que é a maioria, fosse refém das forças de segurança, e não dos traficantes que estão lá usando essa população de bem como escudo. Então amanhã provavelmente vão dizer que a polícia matou, que a polícia assassinou e que não pode haver operação policial nas favelas. Aí vão dizer, não, mas é importante o trabalho de inteligência. Bom, o trabalho de inteligência ele serve como base para operações como essa. Inclusive, essa operação, pelo que sei, foi uma operação organizada, planejada no último ano. Um trabalho intenso de inteligência para capturar esses 100 chefes do Comando Vermelho. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o combate à criminalidade. O senhor já falou aí, reforçou, que a gente tem que ter a punição a todos esses bandidos que estão aí, que são presos toda hora e saem toda hora, e a justiça também não ajuda, tem que ficar preso, tem que pagar por isso. Mas é uma guerra que ela tem várias frentes, a gente não pode abrir mão de nenhuma dessas frentes, né? A polícia investigativa, o policiamento ostensivo, as operações na favela, trabalho de inteligência, a punição aos que forem capturados, julgados e condenados, tudo isso faz parte dessa guerra, deputado. É isso mesmo, Lacombe. Você chamou a atenção também para a guerra que nós falamos, que é a guerra informacional. Essa guerra é terrível também. Muitas vezes a polícia faz a operação e daqui a pouco alguns jornalistas estão noticiando 5.000 crianças sem aula, hospitais fechados. De quem é a culpa? Subliminarmente estão dizendo o seguinte, a culpa é das forças policiais. São dos policiais. E você falou isso, mas já tem aqui o G1, desculpe, mas já está dizendo assim, operação no Alemão e na Penha é a terceira mais letal da história da cidade do Rio. Começou essa história de letalidade policial. Quando eu ouço isso, dá vontade de dar na cara. É isso, sabe? Então, a operação não está acontecendo, eles já estão rotulando, o que é uma vergonha. Isso parece um narcojornalismo. É isso. Né? Incentivando uma narcocultura e apoiando e empurrando o Brasil para se tornar um narco-estado. É o que nós temos. A narcomilitância aplaude um discurso desse, infelizmente. Mas vejam... Pode falar. Não, é um narcoterrorismo, né? O que a gente tem é, de fato, terroristas que se financiam através do narcotráfico. Então, para mim, está muito claro que o que a gente tem no Brasil hoje são grupos terroristas. Eu acho que é importante a gente começar a trabalhar para que isso aconteça, ou seja, que esses grupos sejam designados como grupos terroristas, tá? E eu queria também aproveitar, deputado, para perguntar se o governador pretende pedir ajuda ao Exército, se há alguma movimentação nesse sentido ou não. Então, a partir da mudança de governo e para o desastre desse presidente que aí está, o governo do Estado do Rio não pôde mais usar, por exemplo, os blindados da Marinha, que ajudavam muito a vencer as barricadas extremamente complexas que nós temos hoje, os trilhos, como já foi dito pelo Lacombe muito bem, que são verdadeiras obras de engenharia, tá? Você não consegue romper esses trilhos, essas barricadas, com simplicidade. Você tem que explodir para você ver, para que a gente veja que são verdadeiras obras de engenharia. Então, esses blindados, os tanques, a Marinha dava esse suporte e ajudava demais as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. Vocês vão se lembrar que as polícias civil e militar do Estado fizeram muitas operações conjuntas com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, no governo Bolsonaro, operações muito bem sucedidas. Tudo isso acabou. O governo federal que aí está cortou tudo isso, essa cooperação, esse intercâmbio. O governo federal, em vez de ficar com bravatas, fanfarronices,
e querendo cada vez mais centralizar o poder e centralizar o comando das forças policiais do Estado, ele pode ajudar o Estado do Rio de Janeiro com recursos, mas que o governo do Estado do Rio de Janeiro, que aqui está, juntamente com os profissionais da área de segurança pública que estão no chão da fábrica e que conhecem como poucos o nosso território, que sejam esses profissionais a apontar, a dizer onde esses recursos deverão ser alocados, e não o governo federal, como muitas vezes acontece. O governo federal pode ajudar deixando de ser agiota, de agir como um agiota para com o Estado do Rio de Janeiro e renegociar o regime de recuperação fiscal, que o Estado já pagou, hoje é só juros sobre juros. O governo federal pode ajudar o Estado do Rio de Janeiro, quem sabe, complementando o salário dos policiais, uma vez que o Rio não produz cocaína, não produz maconha, não produz fuzis, e os policiais estão, por longos anos, combatendo esse tipo de crime, que é federal. Então, tem muitas maneiras do governo federal ajudar. Se ele não atrapalhar, já está ajudando. Se ele deixar de chamar traficante de vítima, já estará ajudando. Se ele abandonar a política de desencarceramento de presos, já estará ajudando. Se ele parar de tratar bandido como uma vítima da sociedade branca, burguesa, capitalista, já estará ajudando. Então, o governo federal pode ajudar, sim. O governo do Estado do Rio de Janeiro, é claro que eu não estou autorizado a falar em nome do governador, por óbvio, mas o governo do Estado está aberto à ajuda agora. Só não pode ser a ajuda que o governo federal acha que tem que ser, porque os verdadeiros especialistas em segurança estão aqui no Estado do Rio de Janeiro. É o soldado, é o cabo, é o inspetor, é o oficial de cartório, é o investigador, é o policial penal, é o agente do DEGASE, é o bombeiro, é o guarda municipal. Eles saberão dizer. O governo federal tem que chegar aqui no Estado do Rio de Janeiro para ouvir e não para ditar regras e normas que não fazem parte da realidade do Estado, da segurança pública. É assim que o governo federal poderá ajudar. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Há outra coisa importante de ser mencionada. O governo federal pode ajudar o governo do Estado enviando recursos para a construção de presídios. Porque hoje, uma das principais causas de soltura de criminosos é a alegação de que não existem vagas no sistema carcerário. E, em alguns momentos, isso é verdade. Então, envie recursos que nós construiremos presídios de segurança máxima e poderemos manter esses criminosos presos, porque é isso que a sociedade, a população espera dos seus governantes, das suas autoridades. Então, veja aqui, Alan, Lacombe e Max, que nessa conversa nós estamos fazendo diversos apontamentos. Nós estamos apresentando os problemas, mas também estamos apresentando soluções viáveis, factíveis, execuíveis, que realmente trarão impacto positivo no combate a esse crime violento, a esses narcos terroristas que nós temos no nosso estado do Rio de Janeiro. Depois da DPF, é preciso dizer também, aumentou como nunca o número de chefes do crime organizado de outros estados aqui no Rio de Janeiro. E eles estão aprendendo a logística, a forma de combate dos traficantes daqui e levando para outras regiões. E dando ordens de assassinatos daqui do Rio de Janeiro. Precisamos de ajuda, sem dúvida alguma. As forças policiais precisam de ajuda. Mas, como Lacombe disse, são vários instrumentos que devem ser colocados ao mesmo tempo, nesse exato momento, e o governo do Estado é quem deve liderar esse processo. O governo federal deve entrar como auxiliar. Por soberba, por questão política partidária? Não! Por questão técnica.
A área de segurança pública não permite palpiteiros, não é lugar para achismos. É para quem conhece, é para quem domina, é para quem está no dia a dia, é para quem combate. Hoje, mesmo com toda a inteligência e investigação, você já não consegue adentrar em muitas regiões sem que haja um confronto pesadíssimo. E os efeitos colaterais, infelizmente, aparecem, mas nós teremos que fazer a escolha. Por exemplo, se dependesse de mim, e com isso, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao governador, porque já disse que ele tem investido na área de segurança pública, mas se dependesse de mim, hoje as forças policiais só sairiam do Complexo da Penha e do Alemão quando Doca, Gadernal, Johnny Bravo, que é da Rocinha, se estiver lá, e toda a sua cúpula estivessem presos ou neutralizados, porque atiraram contra o Estado, mataram policiais. A resposta precisa ser dura, firme e legal, sem dúvida alguma, estritamente legal, mas precisa ser dada imediatamente. Então, eu só sairia de lá quando todos eles fossem alcançados. Se entregassem, seriam presos. Se reagissem, neutralizados. É bem simples. Deputado, há mecanismos, eu sei que há um conjunto de mecanismos legais e diplomáticos para cooperações internacionais também, tanto para investigação quanto para treinamento. É possível avançar nisso, de ajuda internacional, por exemplo, Israel, Estados Unidos, para poder operar? Eu sei que isso depende do governo federal, mas há algo que o governo do Rio de Janeiro pode fazer, seja, é óbvio que tem sempre que passar pelo governo federal, Itamaraty, etc., mas que possa recorrer a ajudas como Israel e Estados Unidos para poder auxiliar as forças policiais do Rio de Janeiro para poder atuar nessa guerra que nós estamos tendo hoje contra o narcotráfico no Rio de Janeiro? Então, até onde eu fiquei sabendo, Alan, já há esse diálogo da Secretaria de Estado de Segurança Muito bom. Pública com os Estados Unidos, inclusive repassando informações que, para o governo do Estado do Rio de Janeiro, qualificariam os traficantes do Comando Vermelho como narcoterroristas. Então, isso já está acontecendo. Eu não sei em que pé anda, né, como nós dizemos. Posso procurar saber com maior profundidade. Eu também não sei se essas informações são informações consideradas sensíveis, então não podem ser divulgadas, mas isso que eu estou falando é público. Já existe esse diálogo da Secretaria de Estado de Segurança Pública com os órgãos de segurança dos Estados Unidos, né, numa parceria, trabalhando em conjunto, e quem ganha com isso não é somente o Estado do Rio de Janeiro, é o Brasil inteiro. Deputado, então, peraí, deixa eu entender uma coisa, então. Então, o Marco Rubio, que é secretário de Estado dos Estados Unidos, está ciente que se o governo federal não quiser colaborar com o governo do Estado do Rio de Janeiro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, vai saber quem é que está colaborando com o narcotráfico no Rio de Janeiro, é isso? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho Bom dúvida. Saber. Era isso que eu queria Porque saber. os setores de inteligência do Estado do Rio de Janeiro são muito, muito preparados. Tanto o setor de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, quanto da Polícia Penal. E por que sonegar informações sobre o dia a dia dos nossos traficantes, dos nossos milicianos? Não há porquê. A quem interessa isso? Se nós sabemos que hoje os nossos criminosos já estão na cúpula de grandes cartéis de droga, como os cartéis de droga da Colômbia, do Paraguai, né? Enfim, quiçá da Venezuela, que é um narco-estado. Então, por que sonegar essas informações? Os nossos seguidores aqui, ó, o Fernando, ele falou assim: o governo federal vetou ajuda.
o que está por trás disso. Por que não quis ajudar? Por que não quis colaborar? Então, assim, isso é pensar no povo brasileiro? Na minha opinião, não. Quer mais? Ah, não, isso porque nós temos que proteger a nossa soberania. Qual é a soberania de um Estado onde 26% do território é dominado por facções? Onde 50 milhões de pessoas vivem subjugadas por criminosos? Isso é soberania? Me digam se isso é soberania. É evidente que não. Nesses 26% do território brasileiro já não existe soberania ali. E se nós temos outros países que podem nos ajudar com tecnologia, com troca de informações, por que não? Com equipamentos. Ainda mais nesse momento economicamente doloroso pelo qual o Brasil passa, por que não fazer uma parceria com os Estados Unidos, com Israel, que nós sabemos que estão na ponta tecnológica e poderão nos ajudar muito as forças policiais dos nossos estados, até mesmo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal? Que medo é esse de fazer essa parceria, essa troca de informações? O que está por trás disso? Quem é beneficiado? Quem está sendo beneficiado com esse caos? A população não é. Os policiais não são. E as autoridades que vivem corretamente também não. Então, eu acho que o governo federal tem que vir a público e dizer a verdade. O que ele deseja, o que ele pretende, para onde ele quer conduzir o nosso povo. Agora, eu tenho certeza que o povo não quer continuar a viver aterrorizado por criminosos. O fuzil está tão banalizado no estado do Rio de Janeiro que hoje assaltam celular de fuzil. Um criminoso como esse não pode sair em 3 anos, em 2 anos, em 4 anos da cadeia. Isso não deu certo em nenhum lugar do mundo e não está dando certo no Brasil, que tem hoje uma média entre 40 e 60 mil homicídios por ano. Veja o que aconteceu em El Salvador, guardadas as devidas proporções, é claro. Qual é o segredo do Bukele? Prender e manter preso. Prender e manter preso. Nós precisamos fazer o básico imediatamente. É isso. Deputado Márcio Gualberto, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando aqui essa operação no Rio de Janeiro. À noite nós temos o boletim da noite. Vamos atualizar as informações. É um quadro muito delicado. Muitíssimo obrigado pelas informações, pelos posicionamentos, pelo trabalho que tem desenvolvido como deputado. Boa sorte para o senhor e para o nosso Rio de Janeiro. Até uma próxima, deputado. Até uma próxima. Agradeço demais a oportunidade e estou à disposição para ajudá-los, para falar com vocês. E parabéns por esse programa. É fantástico. Parabéns. Continuem. Muitíssimo obrigado, deputado. Muitíssimo obrigado.